Hoje em dia nós temos o hábito de realizar comemorações e celebrações na igreja. Hábitos da tradição, hábitos que não necessariamente têm a ver com o contexto ou ordenança bíblica, mas que também são sadios para lembrança de momentos importantes, de festividades importantes, em que nós teremos nos congregar e agradecer a Deus por motivos especiais. As festas do povo de Deus no tempo do judaísmo, onde o povo de Deus era então restrito ali àquele que ele levantou para guardar a aliança no tempo e na história. As festas não tinham um sentido tão comum, elas tinham sempre sentidos muito especiais. A Páscoa, por exemplo, celebrava a passagem do povo, a libertação do povo do Egito, para então poder adorar no deserto e se dirigir à terra prometida. A Páscoa representava o sangue do cordeiro que havia sido imolado e então aspergido sobre os umbrais das portas para que o anjo da morte não tocasse os primogênitos de Israel. A Páscoa então queria dizer muito mais do que simplesmente a libertação de um povo. Ela falava sobre a libertação da morte, do juízo da morte, da praga da morte para a vida. Algo que diz respeito a uma preservação por causa do sangue do Cordeiro, uma preservação para a vida. No primeiro dia da semana após a Páscoa, ou seja, no domingo, após as comemorações desta passagem, nós temos uma outra festa muito importante que não podemos esquecer, em especial no dia de hoje. Levíticos 23 traz em sequência as principais festas judaicas e que apontavam especialmente para aquilo que Cristo haveria de vir e realizar no tempo em que então ele se manifestasse, ele tabernaculasse entre nós. Eu queria ler com vocês e compartilhar o texto em especial a partir do verso 9 até o verso 14. Assim diz a palavra do Senhor. Disse-me mais o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel e dize-lhes: quando entrardes na terra que vos dou, se cegardes a sua messe, então trareis um molho das primícias da vossa messe ao sacerdote. Este moverá o molho perante o Senhor, para que sejais aceitos. No dia imediato ao sábado, o sacerdote o moverá. No dia em que moverdes o molho, oferecereis um cordeiro sem defeito, de 1 ano, em holocausto ao Senhor. Sua oferta de manjares serão 2 dízimas de uma efa de flor de farinha, amassada com azeite, para oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. E a sua libação será de vinho, a 4ª parte de um hin. Não comerás pão, nem trigo torrado, nem espigas verdes, até o dia em que trouxerdes a oferta ao vosso Deus. É estatuto perpétuo por vossas gerações, em todas as vossas moradas. Essa era a recomendação comum para a celebração da festa das primícias. As primícias dos primeiros feixes. Após a Páscoa, após a celebração dessa passagem de libertação, havia uma outra celebração que se iniciava imediatamente após o sábado, iniciava-se exatamente no domingo, que era a festa das primícias. Passada a Páscoa, o povo não poderia comer pão com fermento e por isso no sábado era celebrado então os pães asmos. E então no domingo nós tínhamos ali o momento de toda essa descrição do texto, ela prescreve de como deveria ser realizado o culto, a celebração da festa das primícias. Assim como a Páscoa e os pães asmos, a primícia, a terceira festa, como podemos dizer, que apontava para redenção, ela era muito específica acerca daquilo que viria de acontecer e ser revelado em Cristo Jesus. Se a Páscoa representava o livramento da morte, os pães asmos apontava para uma quebra de relação com o passado. E agora nós temos a primícia falando sobre uma nova vida, os primeiros feixes que passam então a serem manifestados desta nova vida. Como o povo não tinha condições de plantar e semear no deserto, essa festa é especial porque ela é uma festa para a terra prometida, ela é uma festa para ser celebrada na nova terra. A festa das primícias, celebrada
No domingo, após o sábado dos pães asmos, após a Páscoa, era uma celebração de alegria, alegria de uma nova vida. Os estrangeiros eram convidados a celebrar junto com o povo de Deus. Todos deveriam, então, se alegrar e festejar essa nova vida, essa provisão de Deus, que haveria então de ser ali revelada. O povo então comemorava aquilo que recebia da boa mão do Senhor. E todos se alegravam com as primícias daquilo que Deus haveria ainda de dar na colheita. Mas a festa das primícias era mais do que simplesmente um momento de ação de graças. Ela representava a esperança, porque eram ainda as primícias, a colheita ainda haveria de chegar. Então o povo estava ali alegre diante do Senhor, por aquilo que o Senhor haveria de dar para eles. E havia manifestado então naqueles primeiros ramos, naqueles primeiros feixes. Talvez essa relação de dádiva e expectativa possa ser exercitada no seu coração. Talvez você possa olhar para o que Deus já te deu como primícia, como ainda um começo daquilo que Ele haverá de abundantemente, plenamente nos dar na glória eterna dos céus. É por isso que a festa das primícias é uma festa de esperança, uma festa de alegria, de fé e de esperança. Porque eu celebro aquilo que agora eu só tenho em parte, aquilo que eu começo a ter, mas que já me revela a minha ardente e firme expectativa do que Deus haverá de me dar na colheita. Na festa das primícias, o povo era convidado a celebrar não por aquilo que viam, porque na verdade só tinham os primeiros feixes, mas daquilo que esperavam, aquilo que tinham, do que tinham fé, onde a sua fé era alimentada para então alegrar-se diante de Deus por aquilo que haveriam de receber. A primícia também está muito relacionada ao dízimo, porque aquilo que nós temos recebido da parte de Deus e a Ele devolvemos e a Ele entregamos como oferta de adoração a Deus, como oferta de quem então entende que tudo que tem recebido do alto, tem recebido da boa mão do Senhor. Quer na ótica de uma celebração dos primeiros feixes ou na ótica de uma celebração de um dízimo que é então entregue ao Senhor. De todo modo, a primícia é uma festa, é uma manifestação de fé naquilo que o Senhor haverá de dar, de fé na esperança que o povo tem e que é alimentada por esses primeiros feixes. Mas com o passar do tempo, o povo foi se esquecendo e esmorecendo na celebração, nesta prática de adoração. Malaquias, então, ele é contundente na crítica ao povo, na exortação ao povo em relação a isso. Malaquias 3:8 traz a exortação do profeta para com aqueles que haviam, então, de ser acusados de estarem roubando de Deus, por estarem negligenciando a oferta a Deus. Mas se ao longo de todo o Antigo Testamento, a festa das primícias apontava para a fé, para a misericórdia, para o cuidado de Deus. Nós temos isso numa revelação mais plena e mais profunda em Cristo. Cristo foi sepultado na Páscoa, o sangue do Cordeiro foi derramado. A ressurreição de Cristo ter então ocorrido no domingo, onde se iniciava então a festa das primícias, não foi um caso acidental. Ele é a primícia daqueles que dormem. Ele é o primeiro a ter o seu corpo glorificado. A ardente expectativa que todos nós, como igreja, alimentamos, de um dia também sermos glorificados com Cristo. Assim como as primícias apontavam para uma nova vida, numa nova terra, Cristo, como nossa primícia, Ele aponta para uma nova vida, numa nova terra que haveremos de chegar. Paulo vai dizer que a nossa fé sem a ressurreição de Cristo, ela é anulada, então é vã. Mas se Cristo ressuscitou, Ele é a primícia, Ele é a nossa primícia. A ressurreição de Cristo é então a primícia da ressurreição do corpo. Ele moveu os primeiros feixes para que nós fôssemos então colhidos no tempo da colheita. Que colheita é essa? É a colheita de sepulturas abertas, de pessoas arrancadas do laço da morte, da condenação eterna do inferno, e resgatadas e restauradas em Cristo para uma nova vida, uma vida eterna no reino que Ele tem preparado para a sua igreja, que Ele tem preparado para nós. Quando anunciamos o credo de que cremos na ressurreição do corpo, é porque Cristo primeiro ressuscitou
E em Cristo Jesus nós temos a esperança de que o nosso corpo também ressuscitará e também será glorificado. E com ele estaremos reinando eternamente nos céus. Mas o fato de ter Cristo ressuscitado e ser ele a premissa da igreja revela um aspecto também muito profundo acerca daquilo para o qual ele aponta. A morte de Cristo não traz somente esperança para o corpo, mas ele traz esperança para toda a criação de Deus, porque a criação ela é redimida por meio do sacrifício de Cristo, e então nós esperamos novos céus e nova terra, uma nova criação, não mais sujeita à condenação e à morte, mas agora para uma eternidade de glorificação ao Deus Criador. Nós estamos indo para casa, estamos indo para o reino de Deus, reino preparado para toda a sua igreja, todos aqueles para quem Cristo morreu, ou seja, aquele que crer no seu nome, aquele que desde a eternidade teve o seu nome escrito no livro da vida e no qual Deus desenhou o momento na sua história em que você haveria de ser então revelado acerca daquilo que Cristo fez pela sua vida como único escape a te livrar da morte eterna, da condenação do inferno. A festa das primícias foi primeiro celebrada por Israel, pelos primeiros feixes, pela nova vida que o Senhor dava numa nova terra. Mas ela deve ser lembrada e celebrada no coração de todo crente, por uma nova vida que Cristo conquistou por meio da sua morte e através da Páscoa do Cordeiro Cristo, Filho de Deus, derramado. Nós encontramos as primícias dessa nova vida e precisamos por ela ser moldado e dela sermos testemunhas fiéis. Precisamos sim celebrar este dia em lembrança do quanto devemos refletir aquilo que passamos a ser agora em Cristo Jesus. Celebrar de maneira fraternal, celebrar uns com os outros, conectados uns aos outros, para que a glória de Deus seja então manifestada através de corações gratos por aquilo que tem recebido do Senhor, pelas suas muitas misericórdias. A festa das primícias é uma festa de misericórdia, é uma festa de fé, é uma festa de redenção. A ressurreição de Cristo é uma ressurreição de misericórdia, de fé, de redenção. Se com Ele ressuscitamos para uma nova vida em Cristo Jesus. Portanto, precisamos tomar para nós aquela exortação de Paulo aos Filipenses: tende em vós o mesmo sentimento, a mesma atitude de Cristo. Não jurem ser alguma coisa. Antes se humilhem como servos e deixem-se ser moldados por Deus. E uma vez moldados por Deus, glorificados por Deus. Porque as nossas atitudes, o nosso conformismo, ou seja, a nossa forma, vai revelar aquilo que somos em Deus. E sempre, se tivermos em mente aquilo que nós somos em Cristo Jesus, nós vamos saber como reagir a cada situação. Nós vamos saber como decidir em cada dilema. Nós vamos saber como tratar em cada relacionamento. O que nós não podemos nunca é esquecer para o que fomos criados e para onde estamos indo. Essa é talvez a contundente revelação transformadora do meu coração. Se eu souber quem eu sou e para onde eu estou indo, eu vou saber como viver nessa terra. Que Deus tenha misericórdia de nós e possa aplicar a sua palavra em nossos corações.